Olá, meus amigos, que Deus abençoe mais uma sexta-feira, estarmos aqui juntos, que todos recebam as bênçãos, a paz, a prosperidade do Cristo e que a boa vontade do nosso Criador esteja com todos. O vídeo de hoje é um vídeo que eu gostaria de falar um pouquinho sobre Allan Kardec e gostaria de comentar um pouquinho a respeito das dificuldades que Allan Kardec teve na vida dele, né? Eu estou terminando de ler esse livro, né? Que não é um livro novo, do Marcel Souto Maior, a biografia de Kardec. É um livro muito interessante, um livro histórico, porque tem comprovação histórica, né, da vida de Allan Kardec. Não é baseado em achismo. Essa biografia ela foi pesquisada historicamente, não foi tirada de outros livros, nem do que outros autores que fizeram biografias baseadas em outras biografias fizeram. Mas foi um livro de pesquisa histórica, né? Então eu recomendo muito esse livro, né, para que não se percam aí lendo biografias de biografias, né? E um trecho muito importante desse livro que eu tenho lido e recomendo a todos é a respeito das dificuldades financeiras de Allan Kardec e de Amélie. Bom, nós sabemos que demorou um tempo para que o Espírito da Verdade aparecesse, né, e se manifestasse para Allan Kardec. Sabemos que as dificuldades financeiras foram do início das mesas girantes, do estudo das mesas girantes, né, como ciência, não como espiritismo, até o fim da vida de Kardec, até o fim da vida de Amélie. Amélie tinha uma vida razoável, né? Uma vida boa, porque os pais de Amélie tinham uma vida financeira tranquila. Porém, Allan Kardec, ele tinha algum dinheiro, mas o pai dele, que era juiz de paz, inclusive foi até para o exército francês, e lá ele se tornou também juiz e trabalhava ali. Allan Kardec ele ficou com a mãe, com a avó e foi cuidado ali junto com outras pessoas. E ele passou dificuldade financeira porque ele tinha até uma certa quantia em dinheiro, né? Mas ele foi fazer investimentos, e esses investimentos com uma pessoa conhecida dele, inclusive da família dele, fez um investimento errado no momento errado e ele acabou perdendo todo esse dinheiro. Então, Allan Kardec fazia a parte financeira de algumas empresas, 3 empresas, uma delas era um teatro. Também ele fazia algum tipo de trabalho dando aula para alguns alunos e recebia por esses alunos. Alguns alunos ele não cobrava, foi um período bem difícil, né, na França, que Allan Kardec resolveu aparecer para o mundo, né, e divulgar aí para o mundo essa obra maravilhosa. E o Espírito da Verdade veio até ele e disse que auxiliaria financeiramente. Mas antes disso, antes desse auxílio financeiro, que chegou não para Allan Kardec se alimentar, ou trocar de roupa, ou pagar as suas finanças, mas para publicar a obra. Allan Kardec, ele é uma curiosidade que muitos não sabem, eu também não sabia, né? E está aqui nesse livro. Ele participou de uma peça de teatro. Eu vou até ler um pedacinho aqui, desculpem fazer a leitura, mas ela diz assim, ó. Poucos alunos ou colegas de ensino do compenetrado professor Rivaio sabiam, mas uma versão abreviada de suas iniciais, H. Rivaio, estampara em 1843 os cartazes de uma peça intitulada Uma Paixão de Salão, comédia romântica de um ato com 13 cenas ligeiras, escrita a 4 mãos com o jovem dramaturgo Leonard Gallois. O salão citado no título da obra era o Louvre. Nas galerias do museu, o protagonista da peça, o jovem um tanto insolente, né? Félicien, é assim que é o nome dele, né? Fora arrebatado por uma paixão fulminante. O alvo de tanto furor, uma jovem retratada numa das telas em exposição, para se aproximar de sua paixão, contratou os préstimos do renomado pintor responsável pela obra-prima, sem saber que o alvo de sua cobiça era irmã do artista ambicioso. Tudo muito divertido e romântico, mas nada lucrativo. Então, olha que interessante. Allan Kardec, ele não viveu do espiritismo, como as pessoas dizem, né?
Existem muitas pessoas que combatem aí o espiritismo, assim como outras combatem outros tipos de doutrinas, outros tipos de religiões com falsidades, coisas sem fundamento, né? Allan Kardec, ele era um discípulo de Pestalozzi, e quando ele voltou para a França, ele achou que ia trabalhar com os alunos e abriu uma escola nos modelos de Pestalozzi, mas logo houve aquela revolução, né, onde Bonaparte, um dos Bonapartes, né, se auto-intitulou imperador, e junto com uma religião que na época era dominante na França, a religião católica, proibiu qualquer coisa que fosse contra a religião ou que não declarasse a religião católica ou as doutrinas da religião católica, né? Ele condenou e fechou as portas. Os professores daquela época que não aceitassem fazer a doutrinação católica dentro das escolas, eles eram convidados a se retirar. Então Allan Kardec, infelizmente, não podia continuar com o colégio dele dando aula para as crianças porque ele não aceitava esse molde de trabalho. Ele não queria doutrinar as crianças com nenhum tipo de doutrina religiosa, nem espiritismo, nem catolicismo. Ele queria apenas ensinar as matérias correntes da grade necessária para as crianças até aquele momento, né? Falando aí em escola, ele queria trazer a escola, não a religião. Então Allan Kardec, ele sobreviveu fazendo algumas traduções, escrevendo alguns artigos, dando aulas de matemática, de astronomia, de física, sobreviveu fazendo teatro por algum tempo. Ele fazia as finanças e economia de algumas empresas. Amélie também era professora um pouco mais velha que Kardec, né? Que o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ela, um pouquinho mais velha do que ele, tinha posses, a família realmente tinha terras, eram donos de muitas terras. Conseguia ajudar, mas não ficava o tempo todo solicitando dinheiro, porque isso não era muito bom para ela nem para o marido, não era saudável, né? Então os dois, como sendo professores, eles viviam dando aula. E essas aulas e esses trabalhos que eles faziam sempre os sustentaram. Além deles trabalharem e lutarem pelo seu sustento, as obras iniciais, algumas delas foram feitas com o dinheiro que Amélie conseguiu dos pais, porque financiou um pouco desse início do trabalho com o espiritismo. Allan Kardec nunca teve lucro nesses livros, na verdade sempre teve prejuízos, e algumas pessoas auxiliavam Allan Kardec, né, com esse dinheiro para fazer essas pesquisas e auxiliavam eles, o casal e também às vezes só o Kardec nas viagens, para que pudesse angariar aí conhecimentos para continuar o seu trabalho. Pouco tempo depois, Allan Kardec começou a trabalhar na Revista Espírita, e que tinha um outro nome no começo, depois passou a ser Revista Espírita, e assim ele conseguiu trabalhar do começo ao fim nas suas obras, trabalhando com o suor do próprio rosto, diferente do que algumas pessoas fazem hoje, né? Que trabalham dentro de religiões e doutrinas, todas elas buscando interesses pessoais. Então Allan Kardec era totalmente contra as pessoas usarem doutrina, conhecimentos, seja para dar cursos online, seja para você ganhar dinheiro para fazer viagens, ganhar dinheiro para fazer palestra, receber dinheiro para fazer culto ou qualquer outro tipo de coisa, né? Ou seja, para você aplicar passes, para você ajudar as pessoas com cura. Por que Allan Kardec era contra? Porque os espíritos eram contra. Nós pegamos ali no livro dos Espíritos, e Allan Kardec fala um pouco a respeito da mediunidade, do anjo da guarda, do espírito protetor. Também no livro dos médiuns ele comenta a respeito disso, de que todos os médiuns que quando começavam a cobrar, eles perdiam a mediunidade. Por que perdiam a mediunidade? Porque os espíritos benevolentes não aceitam
trazerem conhecimento do mundo espiritual para nós, que é para o nosso engrandecimento, para o crescimento da humanidade, não aceitam trazer esse conhecimento e a pessoa tenha lucro. Tanto é que Kardec diz, se você não tem condições de trabalhar com o espiritismo de graça, vá trabalhar para sustentar e esqueça o espiritismo. Deixe o espiritismo de lado. Só trabalhe, só estude e só busque o espiritismo se você tiver condições de sustentar a si e sua família, né? E assim também as outras religiões. É assim que deve ser. Então, se você oferece qualquer tipo de trabalho, que seja religioso, trabalho que vem dos espíritos, que vem de cima, dos anjos, que vem de Deus, que não é seu, você é apenas um intermediário e você cobra, você está sozinho nessa, você está inventando coisas, você está trabalhando por si mesmo, porque os bons espíritos não se prestam a serem os nossos escravos, porque eles estão aqui para auxiliar a humanidade, não para gerar lucro para pessoas. Então é importante ver a vida de Kardec como Kardec viveu e que nós possamos exemplificar a nossa vida com Allan Kardec. Então agradeço a todos a atenção, peço que Deus abençoe o final de semana de todos, que todos sejam muito bem amparados, que esse vídeo possa ser de auxílio, de paz e de alegria para todos. E que nós possamos ter um fim de semana abençoado e abençoarmos as pessoas que estão conosco. Muito obrigado por assistir o vídeo. Fiquem com Deus.